Querido, a paz do Senhor Jesus, que maravilha! Estamos aqui para mais uma aula. Não sei qual é o horário que você vai assistir essa aula, mas desde já um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, ou até mesmo uma boa madrugada. Se de repente você é um aluno de teologia, como alguns que eu conheço, que preferem as madrugadas para estar estudando, uma boa madrugada a você, tá bom? É um prazer muito grande poder estar aqui mais uma vez para a nossa última aula de Bibliologia 2, né, que nós estamos estudando sobre o cânon sagrado. E que maravilha! Muito bom poder estar aqui com você, fazendo parte do seu crescimento no conhecimento. Como eu sempre digo, vamos crescer juntos em conhecimento, porque crescer na graça depende de cada um, né? Em buscar ao Senhor, em oração, pedindo a Ele a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Mas eu enfatizo que é um prazer muito grande poder estar fazendo parte da sua vida, pelo menos do início da sua vida acadêmica. Não sei quais são os seus interesses em continuar estudando após o curso básico de teologia, mas o meu conselho como professor e como acadêmico até hoje de teologia, que você continue estudando, que você continue firme, que você continue buscando conhecimento e tenha a graça de Deus na sua vida. Uma pequena observação hoje, né? Uma pequena observação que eu quero fazer é que hoje no Brasil nós temos, infelizmente, nós temos uma ignorância bíblica muito grande. E eu aconselho você, meu querido e amado aluno ou aluna, que você não deixe de estudar a palavra de Deus, que você não deixe de meditar na palavra de Deus, de buscar conhecimento na palavra de Deus. Seja uma pessoa que tenha fé, mas também seja uma pessoa que tenha razão, né? Porque crer também é pensar. Então, nós estamos aqui e eu louvo a Deus pela sua vida, tá bom? Louvo a Deus pela sua vida e peço que você continue, não desista, vá adiante, vá à frente, vá um pouco mais, se esforce, dê um jeito, tá bom? Porque o curso básico de teologia é apenas o início de uma grande jornada pela frente, tá bom? Logo mais vem o médio, vem o avançado, logo mais vem aí o bacharelado, e eu aconselho você, um outro conselho, né? Eu aconselho você a ir devagar, degrau por degrau, né? Não avance logo para o bacharelado, mas primeiro tenha o básico, tenha o médio, faça o avançado. Algumas instituições oferecem o avançado com aspecto já do bacharelado, equivalente ao bacharelado em teologia, mas eu recomendo que você faça o básico, o médio, faça o avançado, mesmo que esse tenha um foco voltado ao bacharelado, mas que você futuramente possa fazer um bacharelado em teologia em alguma instituição, em alguma faculdade, ou em alguma escola, em algum curso, ainda que seja à distância ou presencial, mas que você faça, porque isso vai lhe ajudar muito a compreender a Bíblia Sagrada em muitos aspectos. Então, eu como professor de teologia e como acadêmico de teologia até os dias de hoje, eu recomendo a você isso, tá bom? Eu recomendo a você não deixe de crescer na graça, mas também não deixe de crescer no conhecimento. Não deixe de estudar, não deixe de buscar a Deus. Faça sempre um esforço para continuar estudando, tá ok?
Então, hoje nós vamos dar início, ou melhor dizendo, continuação, né, à nossa última aula de Bibliologia 2, tá bom? Cânon Sagrado. Eu acho que você notou aí uma diferença no cenário, né? Na realidade, no cenário não, aí nas estantes, na organização dos nossos livros, né? Tá aí, ó. Nós estamos fazendo umas mudanças e com essas mudanças não tive tempo ainda de organizar um local, porque nós estamos organizando um local para as aulas presenciais, né? E, e eu tive que me desfazer de uma estante, então alguns livros meus ficaram espalhados, estão tudo espalhados aqui por cima da mesa, e está uma bagunça só, né? Então eu estou organizando, eu acredito que na próxima aula já teremos um outro cenário diferente, tá bom? Esse quadro aí é o quadro que eu uso para mim estudar, para mim, principalmente estudar o hebraico, estudar o grego, né? A praticar na lousa e fazer algumas observações durante o dia também, algumas coisas que surgem na mente para poder estar estudando e, enfim, tá bom? Então, por isso que está aí diferente aí esses livros, meus livros aqui, organizados aqui de forma diferente, tá ok? Vamos à nossa aula, né? Nossa última aula, aula de Bibliologia 2. Vamos compartilhar a tela para que você possa acompanhar. Eu acredito, agora sim. Pronto. Aqui foi, nós paramos aqui, né? Na nossa última aula, nós paramos aqui, deixamos de falar sobre as diferenças da Bíblia hebraica, né? A Stuttgartensia, né? A Bíblia que nós chamamos a Bíblia cristã, a Bíblia evangélica, né? Como alguns denominam, né? E a Bíblia católica, que praticamente é a Bíblia de Jerusalém. Eu vou falar pouca coisa sobre as diferenças dessas Bíblias, até porque o conhecimento das diferenças, principalmente da Bíblia hebraica, requer que nós tenhamos um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre a questão da construção da Bíblia hebraica e da Bíblia católica, principalmente em questões de tradução. Mas eu vou destacar aqui hoje as principais diferenças que nós encontramos nessas Bíblias e também vou falar sobre as traduções, tá bom? Ou seja, uma vez um aluno do grupo pediu para que eu fizesse um vídeo sobre as traduções. Qual seria a melhor tradução? E nesse vídeo de hoje, encerrando esta disciplina, esta matéria, eu até mencionei que nós iríamos providenciar um vídeo, e era exatamente este vídeo, que é um vídeo que fala um pouco mais sobre a questão das traduções. Então, eu não respondi naquela hora, mas eu mencionei que nós iríamos fazer um vídeo que pudesse trazer uma orientação sobre qual a melhor tradução. E nós iremos ver isso hoje, tá bom? Então, está aqui, Bíblia hebraica, né? A Bíblia que muitos falam, a Bíblia de crente, né? A Bíblia evangélica, né? E a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica, né? Que tem toda uma característica e organização dos livros de acordo com o canon católico. Então, nós vamos ver aqui algumas diferenças sobre essas Bíblias. Lembrando aos irmãos que a nossa próxima disciplina é Cristologia, tá bom? Nossa próxima disciplina é Cristologia e os irmãos que ainda não fizeram menção da sua mensalidade, os irmãos que estão em débito na Secretaria Financeira, na questão financeira com a, no caso, é a minha esposa que cuida muito dessa área agora, né? E ela
pedindo para que os irmãos possam fazer aí o acerto, né, do valor da mensalidade. Lembrando, mais uma vez, que esta turma, né, essa turma que você está me assistindo, essa turma é uma turma que foi uma das primeiras turmas do nosso curso, né? Então, nosso curso vai ganhando desenvoltura, vai ganhando uma roupagem nova e, obviamente, nossos preços não ficam da forma como estão, né? Provavelmente, os nossos preços serão reajustados, mas vocês permanecem com o mesmo valor da mensalidade e as próximas turmas que virão terão um preço um pouco maior, né? Até porque você não encontra em nenhum lugar um curso com um valor desse para esta turma, tá bom? Então, peço que os irmãos possam fazer os seus devidos depósitos, pagar os seus boletos ou mandar aí uma transferência, tá? Solicite o número da conta, nós estaremos enviando e iremos passar para a próxima disciplina, que é exatamente Cristologia, tá bom? Mas hoje vamos terminar aqui esta disciplina, que está muito boa a aula de hoje. Então vamos lá. Diferenças entre as Bíblias, ou a Bíblia hebraica, né, e a protestante e a católica. Bom, primeiramente, na Bíblia hebraica nós iremos ver algumas diferenças, principalmente, eu acho que é a diferença mais gritante que nós temos dentro da organização em relação à Bíblia protestante e em relação à Bíblia católica, tá bom? Por quê? Porque na Bíblia hebraica, na Bíblia da Stuttgartensia, né? Contém somente os 39 livros do Velho Testamento. Esta Bíblia, por ser de organização judaica, do povo judeu, então eles rejeitam todos os 27 livros do Novo Testamento. Isso eu estou falando dos judeus ortodoxos, tá? Aqueles judeus mais os conservadores, né? Que na época, vamos dizer assim, que vem desde a época aí de Jesus, né? Vamos entender desta forma, porque eles rejeitam todos os 27 livros do Novo Testamento, ficam apenas com os 39 livros do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento, para eles, não tem nenhum tipo de inspiração dada por Deus, até porque eles não reconhecem Jesus como o Messias. Eles não reconhecem Jesus como o Cristo, o ungido, o Messias, o tão esperado Salvador, o tão esperado líder de Israel. Né? Então, eles não enxergam Jesus desta forma. Eles enxergam Jesus como um profeta que existiu na época, alguns até mesmo enxergam Jesus como um falsário, né? Outros enxergam que Jesus era apenas um revolucionário, né? Então, tem todas essas questões dentro da Bíblia hebraica, tá? Então, eles rejeitam Jesus, eles não creem que Jesus é o Messias, porque dentro da concepção deles, Jesus não cumpriu as profecias que devidamente deveriam ser concretizadas ou cumpridas, né, por Cristo, pelo Messias, pelo Machia, né, pelo Messias. Eles não conseguem enxergar em Jesus as características de um verdadeiro Messias e até pelo fato da reivindicação da divindade de Jesus. Ou seja, para os judeus, lembra que nós estudamos? Que para os judeus não há outros deuses, né? Ou seja, os judeus acreditam que há um único Deus e não existe trindade, o Pai e o Espírito Santo, ou o Filho e o Espírito Santo, né? Ou seja, eles não acreditam nesta ideia que o cristianismo, o povo evangélico, o povo cristão, o cristianismo acredita. Até porque a doutrina da Trindade ela foi sendo formada e tomando forma ao longo da história da Igreja. Ela não surgiu praticamente dentro da concepção própria cristã
né, ao longo da igreja do primeiro século, né? Então, eles entendiam de uma outra forma. Mas isso aí é para uma questão, um estudo um pouco mais aprofundado, um pouco mais detalhado sobre essa visão da Trindade no período do primeiro século, que é o período do surgimento da igreja, né? Ali depois que Jesus vai aos céus e envia o seu Espírito no dia de Pentecostes, tá bom? Então, eles rejeitam Jesus como Messias. Rejeitando Jesus como Messias, eles não aceitam os livros apócrifos. Lembra dos livros apócrifos que nós estávamos estudando? Pois é. Eles não aceitam esses livros apócrifos, que fazem parte da Vulgata, que nós vamos ver, que é a versão católica romana da Bíblia. Ou seja, todos os livros apócrifos que compõem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a Bíblia hebraica, dentro da concepção judaica, eles não aceitam. Ou seja, ali, se você um dia for comprar a Bíblia hebraica, esta Bíblia que vocês estão vendo aí na imagem, né? Esta mesma Bíblia aí, esta bem bonitinha aqui, né? Esta Bíblia aqui. Se vocês forem comprar esta Bíblia, vocês vão ver que nela não há Novo Testamento. Nela só há o Antigo Testamento. Só os 39 livros e com organização diferenciada. Lembra que nós vimos lá como era a organização dos livros? Pois é. Então, esta é a principal diferença. Qual a diferença? Só tem os 39 livros, eles rejeitam os 27 do Novo Testamento, tem esses livros, os 27, como livros não inspirados, livros apócrifos, e, consequentemente, rejeitam a Jesus como Messias, e automaticamente inclui os 27 livros também em rejeição com os livros apócrifos, que são incluídos na Vulgata da versão católica. Então, esta é a principal diferença da Bíblia hebraica, das demais Bíblias, da protestante, em relação à protestante, né, que é a que nós usamos, e em relação à Bíblia católica, que é a Bíblia de Jerusalém. Vamos lá, aqui, a Bíblia protestante, que é denominada popularmente conhecida como a Bíblia evangélica, né? Ela aceita os 39 livros do Primeiro Testamento, né, do Velho Testamento, e também os 27 do Novo Testamento, porém, ela rejeita os livros apócrifos, que é incluído na Vulgata, como não canônicos. Ou seja, é exatamente a Bíblia que nós temos hoje, né? Os seus 39 e os seus 27, totalizando 66 livros. Para nós, esta Bíblia, ela é a Bíblia completa. Ou seja, tudo que nós precisamos para a nossa salvação, tudo que nós precisamos para, em questão de orientação, de salvação, nós encontramos nesta Bíblia. Tá ajeitadinho aqui. Nós encontramos nesta Bíblia. Então, esta é a diferença. Ou seja, a nossa Bíblia tem todo o Novo Testamento. A Bíblia hebraica já não tem o Novo Testamento. Na nossa Bíblia, rejeita-se os livros apócrifos. Temos que ter consciência de que na Bíblia, em especial no livro de Judas, Judas faz menção, né, a 2 livros apócrifos, né, o livro de Enoque e a ascensão de Moisés, né? Então, mas nós vimos na outra aula qual seria a resposta, o porquê que ele está usando fazendo menção desses livros, tá bom? Mas verdade é que eles rejeitam todos os livros na sua totalidade. Os concílios ao longo da história da igreja, os pais da igreja, não citam como canônicos os livros apócrifos e rejeita todos os livros que também estão inclusos
que são caracterizados como livros apócrifos, livros espúrios, né? Ocultos, duvidosos, sombrios, né? Que também se encontram na Vulgata, que é a Bíblia Católica, tá bom? Ou seja, aceita os 39 do Velho Testamento, do Primeiro Testamento, aceita os 27 do Novo Testamento, do Segundo Testamento, e rejeita os livros apócrifos, incluídos na Vulgata, como não canônicos. Não só aqueles que estão incluídos na Vulgata, como também aqueles que não entraram na Vulgata, mas são considerados livros apócrifos também. Bíblia Católica. Agora, por questões acadêmicas, eu recomendo aos irmãos que os irmãos comprem esta Bíblia, tá bom? Gente, ela é uma Bíblia excepcional, tá bom? Ela é uma Bíblia excepcional. As notas de rodapé desta Bíblia, ela traz uma visão totalmente acadêmica para as notas, para os textos bíblicos, uma explicação, uma visão acadêmica, e ela é muito importante para os estudos na área da teologia. Então, se você tiver interesse, tiver vontade de comprar, eu aconselho que você compre essa Bíblia. E, nos seus estudos, a utilize, tá bom? Faça sempre pesquisas nesta Bíblia, porque elas trazem notas de rodapé muito interessantes, que nos traz um esclarecimento histórico, cultural, né? Até mesmo etimológico, e muitas das vezes até mesmo confrontante, no sentido de nos trazer informações que nós achávamos, a gente nunca imaginava que existia ali, né? Então, é uma Bíblia muito boa. O que nós encontramos nela? Nós encontramos nela os 39 livros do Velho Testamento, nós encontramos os 27 do Novo Testamento, que inclui, na versão Vulgata, os livros apócrifos ou não canônicos, que são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, né? Eclesiástico, Baruque, primeira e segunda Macabeus, e 6 capítulos e 10 versículos acrescentados no livro de Esther, e 2 capítulos de Daniel. Ou seja, ela contém ao todo 73 livros. Ou seja, contém ao todo 73 livros completos, mais as adições. Ainda estou me recuperando da garganta. Mais as adições, tá bom? Então, praticamente são essas as diferenças que nós podemos destacar nesses 3 modelos de Bíblia. A Bíblia hebraica, que esta Bíblia hebraica só traz os 39 livros do Antigo Testamento, rejeita todo o Novo Testamento com seus 27 livros, rejeita todos os livros apócrifos, né? Sendo eles do Antigo, sendo eles do Novo, considera até mesmo apócrifos os 27 do Novo Testamento, não aceitam a messianidade de Jesus. Tá? A Bíblia protestante, ela tem os 39 do Antigo, 27 do Novo, e rejeita todos os livros apócrifos que estão inclusos até mesmo dentro da Vulgata. A Bíblia de Jerusalém, ela tem os 39, mais os 27, mais os acréscimos e mais alguns livros. Ou seja, ela tem uma consideração por estes livros apócrifos que estão sendo citados, né? Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus, os seus acréscimos dos livros de Esther e o acréscimo do livro de Daniel. É óbvio que, como nós estudamos na aula anterior, nós vemos o quê? Não sei se você baixou também a apostila, né, que eu deixei o link do Google Drive, né? Do Google Drive.
e disponibilizando para que você faça o download da apostila. E eu tenho certeza que você viu ali que tem muitos outros livros apócrifos, né? Esses livros apócrifos, obviamente, não entraram dentro do cânon católico. Todos eles não entraram dentro do cânon católico, mas eles são documentos históricos. Alguns voltados à mitologia, outros voltados a fábulas, a misticismo, né? Outros voltados ao ocultismo, né? Outros voltados a algo fantasioso, né? Fora da realidade. Então, praticamente são essas diferenças que nós temos da Bíblia hebraica, da Bíblia protestante e da Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica. Todas essas duas Bíblias, fora da nossa realidade, que é a Bíblia hebraica, para isso, para você comprar uma Bíblia hebraica, você tem que saber do hebraico, ler em hebraico, a não ser que você compre uma Bíblia que tenha a tradução em português, né? Ela tem o hebraico de um lado e o português do outro, tá bom? E isso pode lhe ajudar um pouco quando você estiver estudando hebraico. E praticamente são essas as diferenças que nós encontramos, tá bom? Mas, por sinal, são Bíblias muito boas para estudo. E a questão da Bíblia de estudo da protestante, hoje eu estava atendendo um irmão da igreja, fazendo uma orientação de qual Bíblia de estudo é melhor. Na realidade, as Bíblias de estudo, ela é boa para aquilo que você quer. É meio até meio contraditória, né? Ou talvez mais lógico, né, que isso. Por exemplo, a Bíblia de Estudo Pentecostal é uma Bíblia popular, principalmente entre o meio pentecostal, né? Aqueles de linha pentecostal, sou pentecostal, mas o meu pentecostalismo é aquele pentecostalismo mais clássico, né? Não é o pentecostalismo que nós vemos hoje. Infelizmente, eu digo isso com tristeza, bom, mas não vejo o pentecostalismo hoje, esse que nós temos no mundo gospel, no mundo evangélico de hoje, não tem nada a ver com o pentecostalismo bíblico, o pentecostalismo clássico. Sou pentecostal clássico, né? E essa Bíblia pentecostal, ela tem as notas de rodapé mais voltada às questões do pentecostalismo clássico, uma visão doutrinária no que se diz respeito a ensinos, né, não a costumes, mas a doutrinas, a ensino bíblico, mais voltado às denominações conservadoras. Quem é campeão de usar a Bíblia de estudo pentecostal são as Assembleias de Deus. Elas são campeão, né? Elas ganham Por quê? Porque elas trazem praticamente 98% da visão assembleana acerca dos dons espirituais, acerca dos conceitos de manifestações do Espírito. As notas de rodapé da Bíblia de aplicação pessoal, elas são inteiramente pentecostais, mas de caráter clássico. Então, ela é mais voltada para o assunto 100% teológico. A Bíblia de Estudo Palavra-Chave é uma Bíblia que é para aqueles que são voltados às questões da exegese e do hebraico e do grego. Para aqueles que estão estudando, estão começando a vida acadêmica na área da linguística, do idioma, do hebraico, do grego, e querem aprender a questão exegética de alguns textos. Então, a Bíblia, palavra-chave, ela é recomendada para isso. Ela traz um dicionário, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, do Antigo em hebraico, do Novo em grego,
é muito completo, muito boa, né, para este fim, tá bom? Ela lhe ensina como aplicar aquela palavra realmente dentro daquele texto. Ela ajuda muito na compreensão do versículo, da perícope, do pequeno texto, né? Ou até mesmo do capítulo inteiro, tá bom? Nós temos a Bíblia de aplicação pessoal, que esta Bíblia de aplicação pessoal, ela já está dizendo, né? Aplicação pessoal. Ou seja, ela pega aquela verdade daquele trecho da Bíblia, daquela perícope, daquele versículo, vamos dizer assim, né? E traz a explicação daquele versículo e ela traz como você aplicar aquela verdade na sua vida. Por isso que é aplicação pessoal. As notas de rodapé, todas as notas de rodapé desta Bíblia, ela segue o mesmo sentido, tá bom? Os seus estudos também seguem o mesmo sentido. Por isso que ela se chama aplicação pessoal. A Bíblia de Estudo Genebra, que também é utilizado nas igrejas, ela é uma Bíblia de visão calvinista, no que se diz respeito às doutrinas e à questão apologética da área calvinista, tá bom? E ela traz notas mais voltadas para esse tipo de segmento teológico. Mas o conteúdo bíblico é o mesmo, tá bom? Mas ela traz um conteúdo das notas explicativas dela mais voltadas às interpretações dentro da ótica dos óculos do movimento ou da teologia calvinista. Então, na realidade, as Bíblias de estudo, elas se diferem muito de acordo com a sua necessidade que você terá. O que você quer? Você quer um estudo mais clássico? Então, vai para a Bíblia Pentecostal. Você quer uma questão mais acadêmica, né? Um olhar mais acadêmico, não um olhar denominacional. Não, eu não quero aprender de acordo com a Assembleia de Deus, com a Batista, com tal, né? Com o óculos denominacional. Então, a Bíblia de Jerusalém é uma ótima Bíblia, né? Que ela vai lhe trazer um conteúdo mais acadêmico, mais histórico, mais fundamentalista, né? Na questão da historicidade da Bíblia e do desenvolvimento da vida dos personagens, da história, do desenvolvimento das passagens da Bíblia Sagrada. Então, de acordo com a sua necessidade, é a Bíblia de estudo que você vai estudar. Nós temos a Bíblia de estudo, nós temos a Bíblia de estudo cronológica, aplicação pessoal. Ou seja, ela pega toda a Bíblia e coloca em ordem cronológica. É muito boa também, as notas de rodapé dela são excelentes. Então, praticamente é isso, né? Em questão das Bíblias de estudo, Recomendo a você que pense qual é a área que você deseja estudar e compre uma Bíblia que possa lhe ajudar nesta área. Queridos, a paz do Senhor Jesus, maravilha. Vamos dar continuidade, né? Porque teve uma pausa aí no vídeo, com certeza você percebeu. E mas tá muito corrido. Estou gravando essa aula em duas partes, né? Primeiro eu fiz a gravação da primeira parte, aí com certeza você notou um corte aí, que é exatamente a gravação que eu estou fazendo agora. Você vê que tô até com outra camisa, de preferência rosa, né? De preferência rosa. Nós estaremos dando continuidade à nossa aula, que é exatamente onde nós paramos, né? Na aula anterior. Nós paramos já no final aqui, isso. Nós paramos aqui praticamente no final já da apresentação aqui. O resumo, né? Sobre toda
aquela diferença que há entre a Bíblia hebraica, a Bíblia protestante e a Bíblia católica, incluindo ali os seus livros apócrifos, ou no conceito da Bíblia judaica, o Novo Testamento não é aceito, a messianidade de Jesus também não é aceita, e também não é aceito nenhum livro que é catalogado como um livro apócrifo do Antigo e nem do Novo Testamento. Bom, no caso da Bíblia hebraica, né? Apenas com os seus 39 livros. Então, como nós podemos resumir essa questão, né? A Bíblia protestante, que é exatamente a Bíblia a qual nós utilizamos, né? É aquela Bíblia normal que nós utilizamos. Está aqui a minha, a Bíblia Shed, 66 livros, 66 livros, e não tem nenhum livro apócrifo, compõe tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. A Bíblia de Jerusalém, que é caracterizada como a Bíblia católica, ela traz alguns livros apócrifos, mas ela não traz a totalidade dos livros apócrifos, até porque se você baixou a apostila dos livros apócrifos, você notou que existe muitos livros apócrifos, né? Não só esses que é mencionado no livro da Bíblia de Jerusalém, né? Como aqui, ó, que é considerado o livro apócrifo, né? Que é Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, diferente, né? Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus. E os acréscimos ao livro de Esther e também ao livro de Daniel, né? Os 2 capítulos a Daniel. Totalizando aí em torno de 73 livros que compõem a Bíblia católica. Então, praticamente, essas são as diferenças que nós encontramos desses livros. Nós encontramos esses livros, essas Bíblias, né, com essas diferenças, tá? E são Bíblias muito boas, tá bom? Para critério acadêmico, de pesquisa, de estudo. Então, recomendo aos irmãos que possam comprar essas Bíblias. A Bíblia hebraica, como eu mencionei aí na primeira parte desse vídeo, ela requer um conhecimento da leitura hebraica, né? Você saber ler em hebraico, a não ser, como eu mencionei ainda, que você compre uma Bíblia hebraica com uma tradução, né, de português, para que você possa acompanhar a tradução literal do texto. Então, para a nossa sequência aqui de slides, nós podemos fazer um grande resumo sobre essas diferenças dessas Bíblias e podemos concluir da seguinte forma: a comunidade judaica jamais os aceitou como canônico. Eles nunca aceitaram como canônicos, nem eram usados, nem aceitaram como canônicos. Não foram aceitos por Jesus, nem pelos autores do Novo Testamento. Em toda a história do Novo Testamento, nem por Paulo, nem por Pedro. Na realidade, Judas faz menção a duas perícopes, né? A 2 textos que nós falamos sobre esse problema, né? Essa dificuldade na questão de saber se a sessão de Moisés é inspirado ou não, se o livro de Enoque é inspirado ou não. Mencionamos na aula anterior, resolvendo essa problemática da citação de um livro, de um trecho de 2 livros apócrifos, né? Mas é interessante, se nós formos nos aprofundar um pouco mais, né? Era muito comum esses livros, a circulação desses livros na comunidade daquela época. Aí o 4º item aqui nenhum concílio da igreja os considerou canônicos, senão no final do século IV, no caso aqui da igreja católica, né? Quando houve o concílio, que automaticamente
eles aceitaram alguns livros não canônicos, os livros apócrifos, exatamente para defender algumas questões do pagamento de indulgências, de, de ter como falar sobre a doutrina do purgatório, da oração pelos mortos, e etc. e tal. Então, eles incluíram estes livros exatamente para poder sustentar as suas doutrinas de pagamento de indulgência, oração pelos mortos, a doutrina do purgatório, e entre outras doutrinas também. Jerônimo, o grande especialista bíblico, o tradutor da Vulgata, rejeitou fortemente os livros apócrifos. Muitos estudiosos católicos romanos, ainda ao longo da Reforma, rejeitaram os livros apócrifos, né? Há aquela divisão até mesmo dentro do catolicismo, né? A respeito dos livros apócrifos. Pensa que é só na igreja evangélica que tem. Pensa que é só na igreja evangélica que tem divisão, irmão? Não, né? Não é só na igreja evangélica que tem divisão, não. Na igreja católica também tem divisão. Então, nós temos aqui muitos estudiosos, aqui já vimos, né? Nenhuma igreja ortodoxa, grega, anglicana ou protestante, até o presente data, reconheceu os apócrifos como inspirados e canônicos no sentido integral dessas palavras. Então, quando nós vamos analisar todo o contexto histórico, doutrinário, teológico, no desenvolvimento da Bíblia Sagrada, de todos os seus períodos, de todos os concílios, nos termos gerais, eles não foram aceitos. Por isso que hoje carregamos apenas os 66 livros que a Igreja Protestante, derivada da Reforma Protestante, ela aceita apenas os 66 livros, sendo no Novo Testamento e no Antigo Testamento, que compõem todos os seus 66 livros. Tá bom? Então, essa é mais praticamente um resumozão das grandes diferenças, mais voltado aos livros apócrifos, até porque nós estávamos mencionando muito sobre os livros apócrifos. Agora eu quero falar com os irmãos sobre essa questão. Como eu havia falado logo no início do vídeo, que nós iríamos ver essa questão exatamente por causa da conclusão dessa disciplina e já respondendo uma pergunta que um dos nossos alunos me fez sobre qual é a melhor versão da Bíblia. Nós sabemos que nós temos inúmeras versões, nós temos muitas versões, em torno de quase umas 50 versões diferentes, uma das outras, né? São muitas versões, mas hoje eu não vou falar sobre todas elas, mas eu quero falar apenas sobre as mais usadas, as que estão mais em circulação. Que nós temos algumas, como a NVI, né, a Nova Versão Internacional, a ARA, né, que é a Almeida Revista Atualizada. Tem essa nova que surgiu há algum tempo atrás, aí, a NAA, né, que é aqui, ó, a NAA, né, que é Nova Almeida Atualizada. Temos a ARC, Almeida Revista Corrigida, que geralmente é a mais comum, né, no uso dos cultos da igreja, da leitura dos irmãos. E temos também a famosa NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Nós não iremos ver apenas essas, tá? Aqui eu coloquei algumas principais para a gente dar início a essa parte do estudo, mas a pergunta é: qual é a melhor versão da Bíblia? Qual é a melhor, né? Eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Eu coloquei aqui para que os irmãos possam acompanhar. E no final eu darei a minha opinião particular, minha opinião sobre qual é a melhor versão da Bíblia.
tá bom? Então, primeiramente, nós temos aí a NVI. Primeiramente e segundamente, né? Lembrei de um aluno agora. Então, nós temos, em primeiro lugar aí, não em primeiro no quesito de ser a melhor, mas em questão do slide aqui, né? Temos a nova versão internacional. Essa nova versão internacional faz parte do mesmo projeto da NIV, que é uma versão inglesa, né? A mais antiga, que é a tradução da Bíblia seguindo alguns princípios e diretrizes específicos, desenvolvidos e executados pela Sociedade Bíblica Internacional, hoje chamada apenas de Bíblia. Basicamente, o objetivo da NIV e NVI é trazer uma tradução com uma linguagem mais moderna. Aqui, ó, eu vou diminuir aqui a tela e vou destacar aqui para você. Ó. Basicamente, é o objetivo da NIV e NVI é trazer uma tradução com uma linguagem mais moderna. Entendeu aqui? Vou deixar aqui destacado. Mas mantendo o valor literário da escrita. O foco, portanto, era claro, mas manter o foco. Aqui eu acho que eu errei aqui na questão ortográfica, deixa eu ver. Mas mantendo o valor literário da escrita, o foco, portanto, era a sua clareza, né? Seria fidelidade e beleza de estilo, tá? Praticamente o diferencial dela é este daqui, tá bom? Vou deixar aqui em destaque para você. A nova versão internacional, a NVI, né, foi produzida por uma equipe extensa de especialistas em hebraico e grego brasileiros. Olha que privilégio, né? Foi feito por brasileiros, especialistas em grego e em hebraico, com a coordenação de um dos maiores hebraístas do Brasil e linguistas, o reverendo Luiz Saião. Com certeza, eu acho que você já ouviu falar sobre o Luiz Saião. E levou cerca de 10 anos para ficar pronta. Tá? Então, esta daqui é a Bíblia NVI. A NVI, ela tem uma linguagem mais moderna. Ela tem uma linguagem moderna, mas, porém, ela preserva os valores literários da escrita. Ela mantém o foco do texto, ela, portanto, traz uma clareza ao texto e uma fidelidade e beleza de estilo. A próxima aqui, a nossa, é a famosa conservadora, né? Que é intitulada geralmente no mundo acadêmico assim. Por que ela é a conservadora? Porque, na realidade, ela é a mais utilizada, né? É Almeida Revista e Corrigida. Almeida Revista e Corrigida. A ARC é uma das versões mais antigas em língua portuguesa, sendo extremamente fiel à tradução de João Ferreira de Almeida. Eu tenho alguns clientes que chegam aqui na livraria, na papelaria, e perguntam para mim, irmão Igor, você tem aquela Bíblia de João Ferreira de Almeida, né? Na realidade, eles falam assim porque falta um conhecimento a respeito da questão da tradução e do desenvolvimento da Bíblia, né? De como ela chegou até nós. É interessante nós frisarmos o seguinte, irmãos, que João Ferreira de Almeida, ele não traduziu a Bíblia toda. Ele não traduziu a Bíblia toda. Terminaram a obra de tradução que ele deixou, porque ele morreu. Deixando esta obra, outra pessoa veio e concluiu a obra e deu a dedicatória a João Ferreira de Almeida, tá bom? Então, as Bíblias que nós temos é de origem de João Ferreira de Almeida. Então, mas existem diversos tipos de linguagem que nós estamos vendo aqui a respeito disso, tá bom?
Foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o português. João Ferreira de Almeida foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o português. E, sem dúvida, a Bíblia favorita dos cristãos mais conservadores, a famosa linha dura, né? Ela traz um texto bem conservador, daqueles textos mais antigos, né? Inclusive, é tida por muitos como uma versão em português 100% confiável. Evidentemente, consideram-na a melhor versão da Bíblia, por fazer uso do texto Receptus, como fonte do texto original. Entretanto, é preciso ser dito que, atualmente, há alguns trechos da Almeida Revista Corrigida que utilizam o texto crítico como fonte. Tá? O problema da Bíblia de João Almeida Revista Corrigida é que ela traz, dentre a maior parte dos seus textos, além do texto Receptus, que é um dos textos mais antigos, que é um dos documentos mais antigos que é utilizado para fazer as traduções das Bíblias, esse texto aqui, ele é um dos mais antigos, mas ela não utiliza apenas o mais antigo, ela utiliza também o texto crítico como fonte, né, para fazer as suas traduções. E exatamente a problemática desta Bíblia é exatamente pelo fato delas utilizarem o texto crítico como fonte. Então, apresenta algumas falhas de tradução, tá? Falhas de tradução. O professor não está dizendo que na Bíblia, na inspiração divina, contém erros, mas estou dizendo que nas traduções, Almeida Revista Corrigida, Almeida Nova Versão Internacional, Almeida Revista Atualizada, contém algumas falhas de tradução, muitas delas levando o sentido do texto muito distante do verdadeiro sentido original do texto, tá bom? Então, isso se dá exatamente por causa do texto crítico que é utilizado. Tá? Os irmãos podem pesquisar sobre o texto Receptus, sobre o texto crítico como fonte de tradução. Particularmente, prefiro versões mais modernas. Né? Aqui eu ainda dou uma pitadinha aí de opinião própria, tá bom? Particularmente, prefiro versões mais modernas com a linguagem atualizada, que facilitam e simplificam a compreensão. Mas se você prefere uma linguagem mais arcaica ou mais antiga, é uma experiência mais clássica da leitura bíblica, essa Bíblia, a ARC, é ideal. Por quê? Porque ela traz uma linguagem mais antiga, daquelas primeiras Bíblias que veio surgindo, né, nas suas traduções, tá bom? Então ela traz esta ideia, e geralmente esta Bíblia é a mais comum, ou seja, é a mais utilizada nos cultos, né? Você dificilmente vai encontrar um irmão usando uma atualizada, Almeida Revista Atualizada, que eu acredito que é a próxima aqui, deixa eu ver. Exatamente. Tem aqui, né? Almeida Revista e Atualizada, a famosa ARC. Ó, essa Bíblia aqui que eu uso, Bíblia Shed, é dessa mesma tradução. A Almeida Revista e Atualizada, essa daqui. Tá? Ela tem uma linguagem um pouco diferente, que nós vamos ver agora as características dela. Esta Bíblia, a ARA, tem uma linguagem clássica, com muitos arcaísmos, respeitando muito a linguagem utilizada por João Ferreira de Almeida, o que dá um tom tão clássico à leitura quanto a ARC. Qualquer uma das duas vai satisfazer com perfeição o desejo de uma leitura mais próxima das primeiras traduções ao português. A principal diferença
é a forma de tradução. Novamente, ó. Enquanto a ARC privilegia o uso do texto receptus, a ARA optou por utilizar como fonte o texto crítico. E isso gera bastante diferença no final ou no texto final. Tá bom? Ou seja, a ARC usou mais o texto receptus. A ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada, usou mais o texto crítico. No final das contas, a não ser que você saiba o que é o texto receptus, o texto crítico, essa diferença não terão tanto impacto na sua experiência de leitura. Uma coisa é certa, se você quer uma experiência o mais próximo possível das primeiras traduções, quanto mais, presta atenção, hein? Quanto mais textos receptus, melhor é isso, nos leva à próxima versão. Ou seja, quanto mais textos receptus eu tiver na Bíblia, mais próximo do verdadeiro sentido da palavra, do texto, da intenção do autor. Entendeu? Por quê? Porque o texto receptus é um documento histórico mais antigo, mais confiável. E o texto crítico é exatamente uma interpretação que foi dada ao texto receptus ao longo dos anos. Ou seja, o texto receptus é um documento mais antigo e mais confiável do que o texto crítico. Quanto mais receptus eu tiver, melhor é a qualidade da Bíblia. Então, vamos lá, né? No final das contas, a não ser que você saiba o que é a diferença dos dois, né? Essa diferença não é tão impacto. Ou seja, se você não souber a diferença do texto receptus e do texto crítico, você não vai notar tanta diferença no texto final. Mas quando você tem um pouco de conhecimento sobre a questão das traduções e as fontes de tradução, você vê o tanto que ficou distante uma expressão do verdadeiro sentido da palavra em original. Bom, ou seja, quanto mais receptus, melhor. Que é exatamente o caso da nossa próxima tradução aqui. Esta Bíblia aqui, ó, Almeida Corrigida Fiel, a ACF. Queridos, que pena que não temos o hábito e o costume de usar esta Bíblia, tá? Mas esta daqui é muito boa, tá bom? Tudo que se diz sobre a ARC pode ser dito com mais intensidade da ACF, principalmente com relação a ser considerada a única 100% confiável ou a melhor versão da Bíblia, pois os que realmente conhecem a construção por trás dessas versões sabem que a ACF foi feita justamente pelo fato da ARC conter certos trechos do texto crítico. Em outras palavras, a equipe tradutora da ACF não aceita o texto crítico e utilizou inteiramente o texto receptus como fonte de tradução. Olha aí, tá? 100% receptus, tá? 100% textos receptus. Se você nunca ouviu falar sobre isso, talvez esteja até um pouco irritado com o texto, mas a diferença entre essas três versões é simplesmente isso, a fonte de tradução, o que gera algumas diferenças no texto final. Basicamente, qualquer Almeida vai proporcionar uma leitura mais clássica. Qualquer Almeida vai proporcionar uma leitura mais clássica. Ou seja, nesse sentido, qualquer uma das três pode ser utilizadas como esse objetivo. Em relação à proximidade com a tradução clássica para o português, a ARA é a mais distante
E a ARC é consideravelmente próxima e a ACF, bom, é a mais fiel, né? Ou seja, um trocadilho aí, né? Porque na realidade a tradução é Almeida Corrigida Fiel. Dentre todas estas, a mais fiel ao texto Receptus, ao texto original, é exatamente a ACF, tá bom? Temos aqui ainda uma outra, né, que eu quero mencionar aqui para os irmãos, que é a NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje. Chega de falar de clássicos, né? Vamos falar da moderninha ou da modernidade, uma linguagem que praticamente todo mundo parece que você está lendo, gibi, história em quadrinhos, né? Por quê? Por que que ela tem esta linguagem? Ora, a NTLH fez um trabalho muito bonito. É um país onde 29% da população, entre jovens e adultos, é classificada como analfabetos funcionais e apenas 12% como proficiente da linguagem. Temos que louvar o trabalho de tradução da Bíblia, que privilegiam ao máximo a simplicidade e a facilidade de compreensão. A NTLH é isso, extremamente simples e fácil de ler. Ela tem uma linguagem maravilhosa para ler, né? Você lê e flui, né? A leitura, porque você é uma linguagem dos nossos dias de hoje, né? Só faltou colocar gíria lá, né? Porque é de tão popular que é o texto, né? É simplesmente simples e fácil de ler. Ideal para as pessoas mais novas ou que não tenha tanta familiaridade na leitura. Também é uma boa dica de segunda leitura de textos, pois pode chamar a atenção para alguns detalhes antes não visto. Um problema considerável, preste atenção nisso, um problema considerável na NTLH para os leitores um pouco mais avançados é que, por privilegiar a facilidade de leitura acima de tudo, a NTLH deixa muito a desejar na beleza de estilo, fazendo até mesmo alguns lindos salmos serem reduzidos em beleza poética, né? Ou seja, distancia o verdadeiro sentido daquele salmo, do que realmente o escritor quis dizer, né? As outras versões mais modernas, como a NVI e a nova versão transformadora, que é a NVT, do contrário, prezam muito pela beleza de estilo do texto. Outros aspectos extremamente importantes para estudo bíblico, a NTLH não é exatamente adequada. Tá bom, irmãos? Isso por fazer parafrases e não traduções. Ela faz apenas parafrases e não traduz. Por isso que o texto dela é tão popular. Por isso que o texto dela é tão fácil de você ler. Exatamente porque ela não faz tradução. Ela faz parafrases, tá bom? Em muitos trechos, a fim de melhorar a compreensão do mesmo para o brasileiro médio, ao fazer estudo bíblico, sempre prefira versões mais fiéis ao texto original. Mais fiéis ao texto original. A mais fiel ao texto original é a ACF, né? Que ela usa o texto Receptus, que é o texto Receptus, para traduzir o conteúdo do Antigo, do Novo Testamento, tudo que é relacionado à inspiração das Sagradas Escrituras. Bom, então, a ACF ela é uma Bíblia fiel ao texto original. Se você tiver a oportunidade de comprar uma, compre. Vai lhe ajudar muito nos seus estudos
e na compreensão dos textos. Então, temos aí a nova versão transformadora, bom, levando em consideração que a versão mais nova citada até aqui é a NVI, tem quase 20 anos. Podemos dizer que a nova versão transformadora acabou de sair do forno, já que foi lançada em outubro de 2016. A nova versão transformadora é excelente. E hoje é a Bíblia que mais leio, no caso, né? Eu uso para pregações. Os irmãos vão entender que esta Bíblia, ela é uma Bíblia também muito boa de leitura, de compreensão, de entendimento, e é um texto que tem a sua proximidade com os textos originais, tá bom? É excelente. Eu utilizo para leitura, eu utilizo para pregar muitas das vezes, mas também utilizo a minha shed, né? Também utilizo a minha shed. Eu vario muito de acordo com o espírito do momento, né? De acordo com o espírito do momento. Então, tem dia que eu levo uma, tem dia que eu levo a outra, tem dia que eu levo uma outra pequenininha minha, né? Então, a gente vai mudando aí para diferenciar dia e um outro dia. Então, assim como a NVI, a NVT buscou trazer uma linguagem moderna e atualizada, sem fugir do texto original. A diferença é que uma linguagem atualizada da década de 90. No caso da NVI, não deixa de ser uma linguagem do século passado, não é mesmo? E não deixa de lado a NVI, que sempre foi minha favorita. Mas a NVT foi responsável por uma grande revolução nas minhas leituras da Bíblia. A leitura é mais fluida. Olha aqui, a leitura é mais fluida. E a linguagem é mais próxima da nossa realidade diária. E não deixa a desejar na proximidade do texto original. E muito menos na beleza de estilo. Entretanto, em meus estudos bíblicos e pregações, apesar de utilizar a NVT como minha primeira leitura, sempre recorro à NVI para reforçar o entendimento. Então, todas as traduções têm seus pontos bons, têm seus pontos bons, têm seus pontos fracos, têm seus pontos melhores. Uns se aproximam mais do texto original, outros se aproximam menos. Depende muito do tipo de leitor que você é. Qual o tipo de leitura que você quer? Uma leitura mais conservadora, uma leitura mais clássica, uma leitura mais arcaica, né? Qual o tipo de leitura que você é? A NVT, ela é muito boa porque ela conseguiu modernidade, manter o estilo e manter o texto original. Então, nos trazendo uma facilidade de compreensão muito boa nos textos bíblicos. Então, eu sempre recomendo que os irmãos tenham bastante Bíblias, bastante Bíblia. É muito importante. Você já ouviu falar dessa Bíblia, né? A King James, atualizada, KJA. Assim como João Ferreira de Almeida é um nome essencial quando se fala de tradução da Bíblia para o português, King James ou Rei James, né? É essencial para a história da tradução da Bíblia em inglês. Não foi a primeira na língua inglesa, mas sem dúvida foi a mais relevante. Hoje ocupa um posto de livro mais impresso na língua inglesa. E possui uma referência muito grande, uma reverência muito grande pelos cristãos do Reino Unido, devido à sua importância na história, tanto para o cristianismo, quanto para a própria língua e cultura inglesa. Mas, espera um minuto, o que nós temos a ver com isso? Bom, tamanha popularidade, a importância no mundo inglês não passaria despercebido pelo resto do mundo. A Bíblia da King James foi inspiração para a tradução em português. Primeiro pela Bíblia King James Fiel e hoje pela King James atualizada. E uma versão bastante peculiar,
pois possui tom clássico e de bastante reverência, mas como tem por referência a língua inglesa, não possui tanto arcaísmos quanto a EARC ou a ACF. Por exemplo, uma vez que a língua inglesa sempre foi considerada consideravelmente mais simples do que a língua portuguesa, tá bom? Então, basicamente, são essas as diferenças, né? Para eles lá, João Ferreira, para eles lá, o King James é como um João Ferreira de Almeida, aqui, né? Ele foi o responsável pela tradução, tá bom? Então, nós temos aí praticamente estas diferenças. Afinal, qual é a melhor versão da Bíblia? Você depende do tipo de leitura, né, que você quer e do nível crítico que você se encontra. Exatamente. Qual o nível de leitura que você deseja? Né? Você quer uma leitura mais clássica, quer se aproximar mais do sentido original dos textos? Então, você precisa procurar uma versão mais próxima do texto receptus, né? Do texto original. Você prefere uma leitura mais clássica, uma leitura mais conservadora? Almeida Revista Corrigida é ideal para você. Eu digo a todos os alunos que quando nós vamos estudando a Bíblia e nós vamos compreendendo e avançando no mundo acadêmico, você vai tendo o conhecimento de algumas diferenças e de algumas importâncias para os seus estudos em questão de tradução. Em questão de tradução, é de suma importância quando nós atingimos uma certa maturidade na questão de conhecimento, de estudo bíblico, tá bom? Então, qual é a melhor Bíblia? Depende. Depende do tipo de leitura, depende do tipo de leitor, depende do nível crítico que você está, né, para que você possa distinguir uma da outra, né? Para os irmãos que estão começando agora, para os irmãos que estão começando, dando os seus primeiros passos na questão da teologia, eu recomendo aos irmãos a ACF, Almeida Corrigida Fiel, que ela é do texto Receptus, tá bom? Então, se você tiver condições de comprar uma ACF, faça isso, porque eu tenho certeza que a sua leitura e a sua compreensão do texto é muito bom. Então, é sempre importante nós termos uma variedade de traduções, independente qual seja a tradução, para que você possa comparar os textos. Como, por exemplo, a nova tradução na linguagem de hoje, ela nos faz perceber detalhes no texto que as traduções mais clássicas não nos dá esta visão, entendeu? Então, vale a pena também ter uma nova tradução na linguagem de hoje, mas não exclusivamente focado nela, só nela para o estudo, mas apenas para a observância de alguns detalhes no texto que podem passar desapercebidos numa leitura mais conservadora ou numa leitura mais clássica. Tá bom? Então, praticamente é isso. Finalizamos aqui a nossa apresentação e finalizamos também esta disciplina, Bibliologia 2. A próxima disciplina é Cristologia. Cristologia, tá bom? Nós estamos montando mais turmas, estamos com novidades de curso. Se você deseja aprender só sobre os evangelhos, se você deseja aprender
você pode aprender só sobre os evangelhos. Um curso exclusivo só dos evangelhos, tá bom? Nós estamos oferecendo também, e eu tenho certeza que você só tem a ganhar com o conhecimento, crescendo na graça e no conhecimento. Vamos juntos até o final deste curso, tá bom? Estamos indo para a 5ª disciplina. Olha que maravilha! 5ª disciplina. Restam apenas 15. Quando iniciarmos a 5ª disciplina, vai restar apenas 15 disciplinas. Estamos avançando. Estamos quase com 6 meses de aula. E eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa nesses 6 meses. Tá bom? Incentive outras pessoas a estarem fazendo o curso também. E eu tenho certeza que nós seremos muito gratos. O curso está crescendo. Nós estamos com uma turma já em Brasília. Estamos com uma turma em Nova Colina. Teremos uma turma presencial aqui. Estamos preparando aí a sala, né? Hoje eu estava ali dando continuidade aos preparos da sala, e eu fico feliz, né, em saber que as pessoas estão gostando, e nós, como sempre eu digo para nossos alunos, eu estou aqui para tirar dúvidas, para lhe ajudar e para lhe ouvir também, tá bom? Às vezes você tem... Eu aceito críticas. Se você tiver uma observação a ser feita, por favor, me chame, fale, né? Não desista do curso apenas porque não gostou disso, não gostou daquilo, acha que aquilo é errado, aquilo é certo, e acaba deixando de aprender coisas que podem lhe trazer grandes benefícios mais para frente, simplesmente porque você não tem ou não tem coragem ou não quer chegar para o professor e dizer: professor, gostei disso, professor, não gostei daquilo, né? Eu não acho isso certo. Então a gente vamos conversar e chegar aí numa melhora, né? Vamos poder melhorar as nossas aulas, tá bom? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula, Cristologia. Não esqueça de fazer a sua prova na plataforma, tá bom? Vou deixar o link da prova lá no grupo e eu tenho certeza que você vai tirar 100 nesta prova, tá bom? Não está difícil, está fácil, como todas as outras provas. Que Deus abençoe e eu tenho certeza que você será muito, muito, muito abençoado, não só na graça, mas no conhecimento. Então, ficamos por aqui. Que Deus te abençoe. Shalom, Adonai, Hulei, Traot. A paz do Senhor e até breve.